Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando com os amados acerca das parábolas. Nós já estamos no livro de Lucas e hoje nós vamos ver algumas parábolas novas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A primeira parábola de hoje está em Lucas 12, do verso 13 até o verso 21. Eu não vou ler a passagem, depois com calma o amado para o vídeo, dá uma lida na parábola para relembrar do que ela trata, do que ela está falando para nós. Mas, de qualquer forma, a lição que nós vamos tirar daqui é dar glória, dar graças, honrar, agradecer a Deus que nos tem dado tudo. Vamos ver o que diz essa parábola, os detalhes dela. O que acontece é que Jesus, numa das suas andanças, ele recebe um pedido para que ele decida alguma coisa. Mas como assim Jesus decidir alguma coisa? Por que Jesus decidir? Porque isto era comum, isto era da cultura deles. Um mestre da lei, alguém que explicava os livros da lei, alguém que ensinava, que era conhecido com o nome de Rabi, porque ele conhecia as escrituras, normalmente era chamado, ele era convocado para decidir sobre alguma questão jurídica, sobre algum problema que existisse entre as pessoas. Por quê? Porque ele conhecia a lei. Então, ele conhecendo a lei, ele saberia dizer qual seria a melhor solução para aquela circunstância, aplicando a lei à circunstância. Então, normalmente eles eram chamados para julgar, para decidir. Eles eram, portanto, os guardiões da lei. E toda a lei civil, religiosa, penal, trabalhista, tudo que hoje nós temos em vários códigos, tudo isso está no Pentateuco, tudo isso está na Torá. Então, o que eles faziam era aplicar isso à vida das pessoas. Eles eram os guardiões da lei. Muito bem. Quando Jesus recebe esse pedido, ele diz, não, eu não vim para isso. Sim, eu sou rabi, eu sou mestre, mas eu vim tratar de outro problema, de outra aplicação da lei. Só que ele, sondando o coração da pessoa que fez esse pedido, né, para que ele resolvesse um problema de herança, de dinheiro a receber entre os seus irmãos, ele adverte esta pessoa sobre o problema da avareza, de querer dinheiro, bens, riquezas. Então, ele está advertindo esta pessoa sobre a avareza. E aí, nesta circunstância, que ele conta a parábola. Então, esta parábola, ela tem uma razão de ser. A razão de ser é exatamente trazer um questionamento, colocar à prova o posicionamento de algumas pessoas que centralizam a sua vida nos bens materiais, no que a gente pode chamar de patrimônio. Então, estas pessoas, centralizando as suas vidas no patrimônio, elas estão sendo insensatas. Jesus vai além. Ele as chama de loucas. Portanto, o que acontece na parábola é que ele vai falar sobre alguém que ele conta a parábola de alguém que era rico, que tinha muitas posses e que ele vê que a produção está tão grande que ele vai ter que aumentar
os seus bens, as suas posses, para caber tudo ali e para que ele possa viver a vida de forma irresoluta, de forma largada, sem trabalhar, aproveitando do que há de bom e de melhor, comendo, bebendo, ou seja, sem se preocupar com absolutamente nada, porque ele era um bom administrador e ele tinha conseguido riquezas na sua vida. Ele chama esta pessoa de louco. Então, o que é este louco? Louco aqui, a palavra louco, quer dizer, é aplicada a uma pessoa que não tem razão. Ou seja, aquilo que ela pensa é algo que não tem fundamento lógico. Esta pessoa não tem uma sanidade mental no sentido de que falta percepção sobre as coisas espirituais. É isso que Jesus está dizendo. Esta pessoa está centrada e tão centrada nos seus bens materiais, nas suas coisas, na sua riqueza, que ela se esquece do espiritual, da relação com Deus. Ela se esquece de que tudo que ela tem não veio das mãos dela, mas veio das mãos de Deus. Então nós temos alguns aspectos aqui para mostrarmos para vocês. Em que sentido ele era louco? O primeiro sentido em que nós podemos encontrar a aplicação da parábola de Jesus é de ser louco por viver sem Deus. E aqui a gente vai usar Salmo 14, 1. Só um minutinho aqui. Salmo 14, 1. O que é que diz esta passagem de Salmo 14, 1? Ele diz assim, olha, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Isso significa que esta pessoa está agindo porque na vida dela não há Deus. Não Deus. Sem Deus. Amados, nós vimos nos noticiários esta semana mesmo. Esta semana mesmo nós vimos algumas pessoas se manifestando, rabiscando Bíblia, falando besteiras em relação a Deus, a existência de Deus e ao relacionamento de Deus. Estas pessoas estão sob o jugo de Deus? Estarão. Tenha certeza que sim, porque Deus, na sua palavra, está chamando estas pessoas de louco, está chamando estas pessoas de nécio. E veja que isso já existia no tempo de Davi, aqui, Salmos 14. Então nós temos aqui aquela pessoa que não quer nenhum tipo de relacionamento com Deus. Não é que ela não acredita em Deus, ela, além de ela não acreditar, ela não quer saber de nenhum relacionamento com Deus, mesmo que ele exista. Então, em primeiro lugar, ele diz: não tem Deus. Em segundo lugar, eu não quero saber de Deus. Eu não quero ter Deus na minha vida. Isso significa que esta pessoa é um ímpio. É uma pessoa não sujeita ao governo de Deus. Ela não se sujeita a Deus, porque ela acha que a sua vida é suficiente, que o que ela tem porque foi ela que fez, quando na verdade ela não reconhece que Deus é que dá todo o patrimônio, toda a fortuna, tudo que nós temos, foi Deus quem deu. E deu por uma razão. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Deus dá por uma razão específica. Ele não era grato por aquilo que ele tinha recebido, muito pelo contrário, ele achava que não devia agradecer ninguém, porque o responsável pelo que ele tinha era ele mesmo. Então, ele era o bom, o melhor, e ele não estava sujeito a ninguém, muito menos a Deus.
No segundo momento, nós podemos dizer que ele é um louco insensato. Aqui em Timóteo, nós temos uma passagem, 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Até mesmo aqueles que não deveriam ter feito isso acabam por fazer. Aqueles que estavam no caminho acabam se desviando. Ele era rico em termos de bens, sim, mas ele era pobre espiritualmente. Ele não tinha dinheiro espiritual, riqueza espiritual, melhor do que dinheiro, riqueza espiritual. Ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele tinha posses, ele estava querendo fazer um celeiro maior para conter todos os seus bens e não fazer nada o resto da vida. Ele colocava o seu coração nos bens, portanto, ele era um pobre espiritual. Ele era pobre para com Deus. Agora, amados, vamos com calma ver uma coisa aqui. Não confundam isso. Por favor, não existe aqui, em nenhum momento, nestas parábolas que nós vamos ver, em nenhum momento, Jesus se colocando contra a riqueza. Porque nós temos muitos homens ricos na Bíblia que faziam a vontade de Deus. Eles eram ricos e faziam a vontade de Deus. Eles eram ricos no patrimônio físico, aqui, terreno, e conseguiram, com este dinheiro, eles conseguiram fazer coisas de proveito para o reino de Deus. Então, Jesus, em momento algum, ele prega contra a riqueza. Ele não está fazendo isso. O que ele fala é contra este comportamento. É como Timóteo está dizendo aqui, o amor do dinheiro. Então a pessoa, ela considera mais a riqueza do que o próprio Deus. Ela considera mais a riqueza financeira, econômica, do que a riqueza espiritual. Isso é que Jesus está combatendo. Isso é que Jesus está confrontando nesta pergunta que lhe foi feita. Nós devemos ser ricos, ricos na graça, ricos na fé, ricos nas boas obras. E se eu tiver dinheiro, você não está errado por ter dinheiro, contanto que você utilize o teu patrimônio para o benefício daquelas pessoas que são necessitadas. Aí tudo bem. Deus vai te indicar como fazer isso. Seja sensível à voz de Deus. A terceira forma dele ser louco é ser louco condenado. O que é um louco condenado? Ele achava que ia terminar o dia mandando construir um celeiro grande, não tendo mais preocupações com a sua vida terrena, e agora ia beber, comer e festejar a vida, etc, etc. Mas Deus lhe disse: esta noite a tua alma será pedida, ou seja, a alma dele estava sendo requerida. Ele não ia aproveitar absolutamente nada do que ele achava que tinha. Por quê? Porque ele era incorreto naquilo que ele imaginava, a gente já vai ver. Ele morre sem usufruir destes bens. E as pessoas que o sucedem é que vão ter esses benefícios. Então veja lá, ele era um louco condenado que não estaria recebendo qualquer benefício com a riqueza. Veja em Jeremias 17, 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta a riqueza, mas não retamente. Na metade de seus dias elas o deixarão, e no seu fim
ele se mostrará insensato. No mesmo sentido aqui, nós temos Salmos 39, 6. O mesmo sentido da passagem. Todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa riquezas, sem saber quem as levará. Era o que estava acontecendo, então, com este homem aqui. Então, ele era um louco condenado. Ele não estava indo para o paraíso, ele estava indo para o inferno. O quarto aspecto aqui é o louco egocêntrico. Por que ele era um louco egocêntrico? Porque, primeiro, ele era presunçoso, ele achava que toda a riqueza dele era vinda das suas próprias mãos, quando não era isso. E egocêntrico por quê? Ele dizia, minha fazenda, meu milho, minha produção, meu celeiro, minha casa, meus servos, tudo era como dele. Em verdade, tudo girava em torno dele. Em nenhum momento ele deu a honra, ele agradeceu ou ele reconheceu que era Deus que estava lhe dando todas estas coisas. Ele achava que ele era o responsável pelas riquezas que ele tinha, e não é esta a verdade. A verdade é que Deus estava lhe dando tudo isso, com um propósito, com um sentido, como a gente vai ver. E finalmente ele era um louco ambicioso. Por que um louco ambicioso? Porque ele queria um final de vida sem preocupação nenhuma. Veja, a palavra ambição em si, ela não é errada. Nós temos que observar que na Bíblia muitas pessoas, muitos servos de Deus eram ambiciosos. Eles queriam pregar em cidades, eles queriam levar a palavra, eles queriam fazer o bem. Isto era ambição. Então, quando nós temos uma ambição, por exemplo, eu quero ter a ambição de pregar a palavra de Deus corretamente, eu tenho ambição de ensinar, eu tenho ambição de cantar, de louvar, eu tenho ambição de servir ao Senhor de forma correta. Isto é uma ambição positiva. Mas este homem aqui não tinha uma ambição positiva. A ambição que ele tinha era uma ambição egoísta, era uma ambição negativa. Por que isso? Porque ele achava que com tudo que ele tinha, ele estava seguro o resto da vida. Ele não confiava na provisão de Deus, ele confiava que o seu celeiro estava cheio. Então ele não estava confiando em Deus, ele estava confiando na sua própria mão. Ele queria uma vida fácil para si, para o seu próprio bem. Ele queria parar de trabalhar, ele queria viver a vida, ele queria deixar de fazer as coisas. Ele queria comer, beber e se divertir. Não que comer, beber e se divertir sejam ruins por si só, mas aqui ele queria se entregar a isso. A comilança, a bebedice e a farra. Era isso que ele queria. Ele queria viver uma vida sem Deus. Então, ele era um louco ambicioso por ambicionar coisas negativas, coisas que não poderiam ser aceitas ou admitidas, né, com Deus. Ou seja, ele queria uma vida sem Deus. São os erros que ele cometeu. Vamos lá. Primeiro, o seu propósito de vida estava todo errado. O seu propósito era enriquecer. Esse era o propósito da vida dele. Ele não tinha outro propósito. Ter posses, enriquecer. Segundo, o uso da posse, o uso desses recursos. Por que ele queria enriquecer? Ele queria enriquecer para fazer o bem? Não. Ele queria enriquecer para acumular coisas para si, para os seus propósitos egoístas, para não trabalhar mais, para fazer bebedices, orgias, sei lá das quantas. Então, este uso dos recursos também estava errado. E a negligência? Negligência em relação ao futuro. Ele não se preocupou com uma vida espiritual, ele se preocupou com uma vida material,
riqueza terrestre, quando na verdade ele devia saber que os tesouros eternos são muito melhores do que o ouro, do que a prata, do que o dinheiro que a gente possa acumular aqui. Né? Jesus estava nos ensinando esta grande lição que está colocada na Bíblia em várias passagens. Muito bem, nesta mesma linha, Lucas também nos dá uma outra parábola, chamada parábola do servo vigilante. Aqui nós temos, na verdade, essa parábola, ela tem um parzinho, na verdade, ela é quase que um complemento de algumas parábolas que nós já estudamos. Então vamos ver no que a parábola de Lucas se diferencia das parábolas que nós já estudamos. Então, nós estamos aqui em Lucas 12, do verso 35 até o verso 48. Depois, o amado para e lê esta passagem, porque é muito importante. Vamos ver os detalhes que valem a pena se chamar a atenção para que depois a leitura seja mais profunda. Então, veja lá. O objetivo desta parábola? O objetivo da parábola é o mesmo objetivo que foi tratado, que nós já discutimos na parábola das 10 virgens. Tem um vídeo sobre isso, o amado dá uma olhadinha, vê de novo pela primeira vez e você vai entender como eles se completam. Qual é o objetivo? O objetivo é estar preparado. Quando Jesus voltar, eu não sei quando, não sei que dia, não sei de que jeito. Então, quando ele voltar, eu preciso estar pronta. Eu preciso estar preparada. Portanto, eu preciso vigiar. Vamos ver mais detalhes? Ele fala aqui duas coisas. Na passagem, ele fala em cingir os lombos, estejam os seus lombos cingidos. Então, cingir os lombos. E acesa a sua candeia. O que ele quer dizer com isso? Então, vamos lá, por parte. Cingir os lombos. O amado já deve ter visto alguns desenhos, algumas figuras, algumas representações das vestes, da roupa que os habitantes, né, os judeus daquela época utilizavam. Então eles usavam umas túnicas compridas e a roupa era larga porque tinha que servir em todo mundo, né? Podia passava de pai para filho e assim sucessivamente. Então elas eram largas e elas eram adaptadas para as pessoas. Isso significa que ficava difícil o movimento delas. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que colocar um cinto na roupa, que era para facilitar o seu dia a dia. Até porque no cinto algumas coisas eram colocadas, eram amarradas, inclusive no cinto, né? Às vezes faca, às vezes bolsa de dinheiro, de água, enfim, eles colocavam algumas coisas no cinto. Então, cingir os lombos é colocar este cinto. E ele diz aqui que deveriam estar cingidos os vossos lombos, ou seja, você tem que estar com o cinto. Se a gente for ver mais para frente, existe uma aplicação deste cinto lá em Efésios, falando do cinto da verdade. Tá? Se o amado quiser comparar isso, quiser levar isso em consideração, por favor, fique à vontade. É cabível aqui também. Mas o que Jesus quis dizer aqui? O que Jesus quis dizer que se eu estou com um cinto nos meus lombos, no lombo é o quadril, é a cintura. Então, se eu estou com um cinto, né, no meu lombo, na minha cintura, significa que eu estou pronta para a ação. Quando Jesus voltar, eu devo estar pronta para a ação. Segundo, que a minha candeia esteja acesa. E aqui que fica muito próximo à parábola das 10 virgens, porque no meio da espera acabou o azeite
de 5 delas que não eram prudentes e deixaram acabar o azeite. Então aqui eu tenho uma outra circunstância. A iluminação tem que ser constante, tem que estar sendo produzida, né? Essa iluminação, o amado pode entender como uma iluminação física, ou seja, acender a luz, ou espiritual, no sentido de que essa iluminação espiritual sejam os conhecimentos, seja a verdade, seja a iluminação dada pelo Espírito da verdade da palavra. Ela deveria estar acesa durante a noite. É um preparo. Eu tenho que ficar pronta para a qualquer momento em que o mestre chegue, eu esteja pronta com a minha candeia. Né? E ele fala, segunda hora, terceira hora, eles tinham um jeito de dividir o dia, e portanto a noite também, né, em horas. A segunda hora começava às 22 horas, às 10 horas da noite e ia até às 2 horas da manhã. Ou seja, era aquele horário de noite adentro mesmo, é a noite em que está todo mundo dormindo, descansando, a noite está escura, não tem movimento, não tem nada. Nesta hora tem que estar pronta. Mas pode ser na terceira hora. Qual é a terceira hora? É das 2 às 6. Das 2 às 6, aí o dia começa a aparecer, né? Nós temos um fenômeno que o dia fica bem escuro e depois ele clareia mesmo, né? Então, 6 horas da manhã, o dia já está raiando, o dia já está se apresentando para nós. Então eu tenho que estar pronta, nem que seja madrugada alta, nem que seja próximo do raiar do dia, não interessa a hora. Não interessa a segunda hora, não interessa a terceira hora, não interessa se é cedo, não interessa se é um pouquinho mais cedo, interessa que eu esteja preparada e vigilante. Muito bem, ele fala finalmente sobre um tal de mordomo. Ele fala na parábola, no final da parábola, ele fala sobre um tal de mordomo. A gente vai falar de novo sobre mordomo no próximo vídeo. Mas veja lá, quem é o mordomo? Mordomo é aquele que recebe incumbência, que recebe as orientações do senhor, do dono da casa. Ele é que tem que manter a casa em ordem. Então, quem seriam os mordomos aqui? Seriam os apóstolos, os discípulos naquela época, mas agora somos nós. Quem? Por que somos nós os mordomos? Porque nós recebemos a incumbência de manter a casa em ordem. Nós recebemos a incumbência de dar a cada um a sua porção. Nós recebemos a incumbência de darmos a aplicação correta aos pertences de Deus. Nós não temos nada que seja nosso. A gente acabou de ver a parábola agora há pouco. Nós não temos nada que seja nosso. Tudo que nós temos nos foi dado por Deus e são coisas de Deus. Assim como estas coisas pertencem a Deus, nós temos a obrigação de manter isso tudo. Lembram lá da parábola dos talentos? Nós temos a obrigação de manter isso funcionando, de manter isso em perfeito funcionamento, porque quando ele vier, tudo tem que estar funcionando, tudo tem que estar bem. Né? E uma outra coisa que está em Isaías 43, 1. O mordomo também é propriedade de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Então veja lá, 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Então, amado, nós somos do nosso Deus. Nós não temos nada a temer, mas nós temos obrigações.
a obrigação de manter as coisas que não são nossas, porque nos foram dadas para que nós pudéssemos gerenciar, administrar, são as coisas de Deus. Amém, meu querido? Bons estudos.